A rotina mental que separa pessoas ricas das pessoas comuns. Há algo que diferencia profundamente pessoas ricas de pessoas comuns. E não é o que a maioria imagina. Não é sorte. Não é talento extraordinário. Não é nascer em uma família privilegiada, ter acesso a recursos raros ou cruzar com oportunidades únicas. Nada disso explica de verdade a diferença no longo prazo, porque existem pessoas que começaram com muito e perderam tudo. Existem pessoas que começaram com pouco e construíram tudo. Existem pessoas com alto potencial que nunca saíram do lugar, enquanto outras, aparentemente comuns, mudaram completamente suas vidas. O que realmente separa esses dois grupos é algo invisível, silencioso, profundo e repetido todos os dias. A rotina mental, a mente, é o primeiro lugar onde a riqueza aparece e o último lugar onde ela permanece. Antes que alguém prospere financeiramente, essa pessoa prospera psicologicamente. Antes que alguém construa dinheiro, essa pessoa constrói decisões. Antes que alguém se torne rico por fora, se torna rico por dentro. Porque riqueza não é, e nunca foi, apenas sobre dinheiro. É sobre mentalidade, comportamento, padrões, visão, respostas automáticas, forma de interpretar o mundo. E tudo isso é governado pela rotina mental. Pessoas comuns acordam para sobreviver. Pessoas ricas acordam para construir. Pessoas comuns usam o dia para apagar incêndios. Pessoas ricas usam o dia para mover o futuro. Pessoas comuns reagem. Pessoas ricas planejam. Pessoas comuns pensam em curto prazo. Pessoas ricas pensam em décadas. Pessoas comuns gastam para aliviar emoções. Pessoas ricas investem para criar liberdade. Pessoas comuns trabalham pelo salário. Pessoas ricas trabalham pelo propósito e usam o salário como ferramenta. Essa diferença não aparece de forma explícita. Ela está escondida nas pequenas escolhas. No que a pessoa ou decide ignorar, no que decide adiar, no que decide priorizar, no que decide fazer, primeiro, no que decide não fazer. A rotina mental é tão discreta que raramente alguém percebe quando está se sabotando ou quando está construindo riqueza sem perceber. Pessoas ricas têm um hábito central que funciona como um farol interno. Elas vivem com intenção. Nada é feito por impulso. Nada é decidido por instinto emocional. Nada é tratado como acaso. Elas sabem exatamente o que querem construir. E seus pensamentos trabalham o dia inteiro para aproximá-los desse objetivo. Não importa o tamanho da meta. Menos importa ter direção. Silenciosa é o que torna a rotina mental poderosa. Já pessoas comuns vivem em um estado mental oposto. Elas deixam a vida acontecer, acordam no mesmo horário, seguem a mesma rotina, enfrentam os mesmos problemas, repetem as mesmas decisões, reproduzem os mesmos padrões. Elas não percebem, mas sua mente opera como um piloto automático programado para repetir a sobrevivência. A rotina mental delas gira em torno de resolver o agora, garantir o mínimo, evitar riscos, buscar conforto, fugir da dor. Enquanto a sobrevivência controla a mente, a expansão nunca acontece. A mente rica pensa diferente. Ela não foge da dor. Ela usa a dor como indicador de mudança. Ela não evita riscos. Ela calcula riscos. Ela não busca conforto. Ela busca crescimento. Ela não fica presa em urgência. Ela cria prioridade. Ela não apaga incêndios. Ela cria sistemas que evitam incêndios. Ela não depende de motivação. Depende de consistência. Ela não procura atalhos, procura processos. Para pessoas comuns, o dia começa com preocupações. Para pessoas ricas, o dia começa com intenção. Essa intenção silenciosa muda tudo. Pessoas ricas não acordam perguntando o que vai acontecer hoje, mas o que eu vou fazer hoje que aproxima o futuro que eu quero viver. E isso não significa acordar pensando em dinheiro o tempo todo.
Significa acordar pensando como uma pessoa que controla a própria vida, não como alguém que se rende às circunstâncias. Outro traço fundamental da rotina mental das pessoas ricas é a clareza emocional. Elas não deixam sentimentos controlarem decisões financeiras. Quando estão ansiosas, não gastam. Quando estão tristes, não aumentam impulsos. Quando estão entediadas, não buscam alívio no consumo. Elas separaram emoção de dinheiro. E essa separação cria poder. Pessoas comuns fazem exatamente o oposto. Usam dinheiro para regular emoções. Compram para aliviar dor. Gastam para sentir prazer. Fazem dívidas para substituir a falta de propósito. Contam histórias para justificar impulsos. Repetem comportamentos que escondem vazios. E enquanto o dinheiro é usado como remédio emocional, ele nunca pode se transformar em construção. A rotina mental das pessoas ricas inclui outro hábito silencioso. Elas observam o próprio comportamento. Não de forma crítica, mas de forma consciente. Elas sabem quando estão gastando demais, sabem quando estão caindo em padrões antigos, sabem quando estão se sabotando, sabem quando estão adiando decisões importantes, sabem quando estão se distraindo com coisas que não importam. Essa autoobservação cria autocorreção, e autocorreção cria evolução. Pessoas comuns fazem o contrário. Percebem seus erros tarde demais. Percebem quando a dívida já cresceu, quando a conta já apertou, quando o dinheiro sumiu, quando o impulso já virou arrependimento, quando o comportamento já virou problema, quando a consequência já bateu. A mente delas age tarde, porque nunca aprendeu a observar cedo. Outro ponto da rotina mental dos ricos é que eles pensam em termos de construção, não de consumo. Mesmo quando têm dinheiro, não veem dinheiro como algo para gastar. Veem como algo para multiplicar. E multiplicar não significa obsessão por investimento. Significa perspectiva. Significa não usar todo o dinheiro para o agora. Significa respeitar o futuro. Significa entender que liberdade vem antes do prazer. A rotina mental de pessoas comuns é regida pelo agora. Um problema aparece, elas resolvem com dinheiro. Uma emoção aparece, elas resolvem com dinheiro. Uma vontade aparece, elas resolvem com dinheiro. E isso desmonta qualquer possibilidade de crescimento. Porque quem vive no agora nunca cria espaço para o futuro. Pessoas ricas também têm o hábito da priorização. Tempo e energia são recursos muito mais valiosos do que dinheiro. Então, protegem esses recursos. Elas evitam pessoas que drenam energia, evitam ambientes que tiram foco, evitam conversas que desviam do propósito, eliminam distrações, não porque são frias, mas porque entendem o valor do foco. Pessoas comuns vivem expostas a tudo, consumindo tudo, absorvendo tudo, reagindo a tudo. Não tem filtro, e a falta de filtro cria sobrecarga, e a sobrecarga cria estagnação. Outro aspecto da rotina mental das pessoas ricas é a relação com erros. Pessoas comuns têm medo de errar. Ricos erram com rapidez e aprendem com velocidade. Não evitam erro, evitam repetir erro. Percebem falhas como dados, e dados geram inteligência. Inteligência gera decisão. Decisão gera prosperidade. Cada erro vira uma aula silenciosa. Pessoas comuns vivem escondendo os próprios erros. E quando você esconde seus erros, também esconde a chance de aprender com eles. A rotina mental das pessoas ricas também é guiada por um princípio simples, porém poderoso. Elas pensam sozinhas, não seguem a opinião da massa, não se deixam influenciar por pressão social, não modelam sua vida por comparação, não buscam a aceitação de pessoas que não vivem o futuro que elas desejam. Elas criam seus próprios critérios. Pessoas comuns, ao contrário, vivem pela validação dos outros, gastam para impressionar, decidem pelo que parece certo aos olhos alheios.
constroem vidas baseadas em expectativas externas. E quando a vida é construída para agradar, nunca sobra espaço para prosperar. Outro traço da rotina mental dos ricos é o entendimento profundo do efeito composto. Eles sabem que pequenas ações feitas todos os dias criam resultados gigantescos com o tempo. Eles não buscam saltos, buscam constância, não buscam explosões, buscam processos, não buscam intensidade, buscam repetição. Pessoas comuns ignoram o poder do pequeno. Querem começar grande, mudar tudo de uma vez, transformar a vida da noite para o dia. Essa mentalidade cria frustração. A dos ricos cria progresso. Outro hábito mental fundamental é o controle do ambiente. Quem prospera não confia apenas na disciplina. Constrói ambientes que favorecem bons hábitos. Deixa fácil o que precisa ser repetido e difícil o que precisa ser evitado. Quem prospera reorganiza a própria vida para impedir sabotagens. Pessoas comuns vivem em ambientes que favorecem impulsos e depois se culpam por não conseguir mudar. A rotina mental das pessoas ricas também envolve silêncio estratégico. Elas falam pouco sobre planos e muito sobre resultados. Falam pouco sobre o que vão fazer e muito sobre o que já fizeram. Guardam sua energia para agir, não para impressionar. Pessoas comuns fazem o contrário. Falam muito, agem pouco, exibem o que não têm, prometem o que não fazem. Vivem para parecer, não para ser. Outro ponto essencial na rotina mental das pessoas ricas: elas tomam decisões com base em lógica, não em carência emocional. Elas decidem a partir do que é verdadeiro, não do que é confortável. Elas conseguem adiar prazer imediato quando isso prejudica o futuro delas. E essa capacidade menos adiar recompensas é um traço de inteligência financeira. Pessoas comuns sacrificam o futuro pelo agora, dia após dia. E o agora sempre vence quem não tem clareza sobre o futuro. Existe ainda um último hábito, talvez o mais poderoso de todos. Pessoas ricas não esperam motivação. Elas dependem de disciplina. Motivação é instável. Vem e vai. É emocional. Depende de humor. Disciplina é silenciosa, constante, previsível. Pessoas ricas mantêm disciplina quando estão animadas e quando não estão. Quando ganham e quando perdem. Quando tem motivo e quando não tem. Disciplina é quem constrói riqueza menos motivação. Apenas inspira o começo. Pessoas comuns desistem quando a motivação acaba. Pessoas ricas continuam quando qualquer outra pessoa desistiria. No fim das contas, o que separa pessoas ricas das pessoas comuns não é dinheiro, não é privilégio, não é oportunidade. É a rotina, man. Um conjunto de pensamentos diários, silenciosos, repetidos, que moldam comportamentos. E esses comportamentos criam resultados. A rotina mental é a verdadeira herança invisível do sucesso. É o que protege você quando tudo desmorona. É o que faz você crescer quando ninguém acredita. É o que cria liberdade muito antes do dinheiro aparecer. É o que transforma alguém comum em alguém extraordinário. A pergunta que determina seu futuro financeiro não é quanto eu ganho, mas sim qual rotina mental estou repetindo todos os dias sem perceber. Porque sua vida não muda quando você ganha mais. Sua vida muda quando sua mente se torna alguém capaz de lidar com mais. E quando sua mente muda, tudo ao redor, inevitavelmente, muda também.